Minha esposa me traiu por 2 anos e todo mundo sabia menos eu. Sabe aquela sensação de acordar e perceber que os últimos 2 anos da sua vida foram uma mentira completa? Que cada beijo de boa noite, cada eu te amo sussurrado no escuro, cada plano de futuro traçado junto era apenas teatro. Pois é, eu descobri isso numa terça-feira comum, às 3 da tarde, enquanto comia um sanduíche de presunto na cozinha da minha própria casa. Meu nome é Adão Diniz, tenho 34 anos, e hoje vou contar a vocês a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais libertadora da minha vida. Ao meu lado está Bianca, minha agora ex-esposa, e sim, ela aceitou vir aqui para contar o lado dela dessa história que destruiu nossa família, nosso círculo de amigos e principalmente a confiança que eu tinha nas pessoas ao meu redor. Apertem os cintos porque essa confissão vai mexer com cada fibra do seu ser e te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre as pessoas que ama. Conheci a Bianca há 8 anos num churrasco de amigos em comum. Ela era amiga da namorada do meu melhor amigo, o Rodrigo. Lembro como se fosse hoje, ela estava usando um vestido amarelo e ria de um jeito que iluminava todo o ambiente. Me apaixonei ali mesmo, naquele instante. 3 meses depois estávamos namorando, e eu tinha certeza absoluta de que tinha encontrado a mulher da minha vida. Bianca era atenciosa, carinhosa, divertida, e todo mundo adorava ela. Minha família a recebeu de braços abertos, meus amigos diziam que eu tinha dado sorte grande, e eu concordava com cada palavra. 2 anos de namoro e pedi ela em casamento numa viagem para a praia que sempre foi o lugar favorito dela. Ela disse sim entre lágrimas de felicidade, e eu senti que minha vida finalmente estava completa. Casamos numa cerimônia linda, com 150 convidados, numa fazenda no interior. Foi o dia mais feliz da minha vida até aquele momento. Lua de mel em Cancún, 15 dias de puro romance e felicidade. Voltamos para nossa vida normal, eu trabalhando como gerente comercial numa empresa de tecnologia, ela como designer gráfica trabalhando home office. Compramos um apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo, adotamos um cachorro chamado Thor, e construímos aquela rotina confortável que todo casal sonha ter: jantares em casa, fins de semana com amigos, viagens ocasionais, planos de ter filhos em breve. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade e, como vocês vão descobrir, realmente era. Os primeiros sinais começaram há cerca de 2 anos e meio. Bianca começou a ficar mais tempo no celular, sempre com aquele sorrisinho no rosto enquanto digitava. Quando eu perguntava com quem ela estava conversando, a resposta era sempre a mesma: amigas do trabalho, grupo da família, coisas banais. Eu confiava cegamente nela, então nunca passou pela minha cabeça questionar ou verificar. Afinal, eu também passava tempo no celular e seria hipócrita da minha parte cobrar algo diferente dela. Ela começou a sair mais também, encontros com amigas que antes eram mensais viraram semanais. Eu ficava feliz de ver que ela estava aproveitando a vida social dela, incentivava inclusive. Que marido idiota eu fui, não é mesmo? As viagens a trabalho também aumentaram. Bianca tinha alguns clientes em outras cidades e começou a precisar fazer reuniões presenciais com mais frequência. Fins de semana inteiros fora, às vezes 3 ou 4 dias seguidos. Eu ficava em casa com o Thor, trabalhando e esperando ela voltar. Quando voltava, sempre trazia presentes, contava histórias engraçadas das viagens, e a gente transava como se estivéssemos matando a saudade. Nunca me passou pela cabeça que essas viagens pudessem ser outra coisa além de trabalho. Nunca imaginei que ela estava construindo uma vida paralela bem debaixo do meu nariz. A vida sexual entre nós continuava boa, talvez até melhor do que antes. Bianca estava mais desinibida, experimentando coisas novas, mais carinhosa de certa forma. Eu atribuía isso ao fato dela estar mais confiante profissionalmente, ganhando bem, realizada. Como eu poderia imaginar que ela estava praticando com outro cara e trazendo as novidades para casa? Isso me corrói até hoje, saber que cada momento íntimo que tivemos nesses 2 anos era contaminado pela presença invisível de outra pessoa. É uma violação que vai muito além do físico, é uma violação da alma, da confiança, de tudo que você acredita sobre a pessoa que divide a cama com você. Nosso círculo social era bem definido. Tínhamos o Rodrigo e a Mariana, meus amigos de longa data. Tínhamos a Amanda e o Felipe, amigos que conhecemos juntos num curso de culinária. Tínhamos a Juliana, prima da Bianca, e o marido dela, o Gustavo. Todos saíam juntos, churrascos, bares, festas de aniversário, réveillon. Éramos um grupo unido, ou pelo menos era isso que eu pensava. Final de semana sempre tinha alguma coisa rolando, e Bianca estava sempre animada para participar. Ela era a alma das festas, sempre organizando, sempre sugerindo programas novos. Eu me sentia sortudo por ter uma esposa tão sociável e querida por todos. O que eu não sabia é que metade dessas pessoas sabiam da traição. Metade dos meus amigos, das pessoas que eu considerava família, olhavam na minha cara, riam das minhas piadas, bebiam a minha cerveja, e guardavam o segredo mais destrutivo da minha vida. Isso dói mais do que a traição em si, sabe? Saber que você foi feito de palhaço não por uma pessoa, mas por um grupo inteiro.
Que nas suas costas os comentários rolavam, as piadinhas internas aconteciam, e você era o único idiota que não entendia a piada. Isso destrói sua capacidade de confiar não só em um relacionamento amoroso, mas em qualquer relação humana. E agora eu quero fazer uma pausa aqui para perguntar uma coisa para você que está assistindo. De onde você está nos assistindo? Está no Brasil, em Portugal, em algum outro país? Está assistindo do quarto, da sala, escondido no trabalho? Deixa nos comentários de onde você está nos acompanhando nessa história. A gente adora saber que tem pessoas do mundo inteiro interessadas nessas confissões reais. Pode comentar também se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui embaixo. E agora vamos continuar porque a parte mais pesada ainda está por vir. Então, voltando à história. Aquela terça-feira que mencionei no começo mudou tudo. Eu estava em home office porque tinha uma reunião online à tarde e decidi trabalhar de casa. Bianca tinha saído de manhã dizendo que ia encontrar uma cliente para discutir um projeto novo. Coisa normal, rotineira. Por volta do meio-dia eu estava com fome e fui fazer um sanduíche. Meu celular estava descarregado e eu tinha deixado o carregador no quarto. Fui buscar e vi o celular da Bianca na mesinha de cabeceira dela. Ela tinha esquecido. Isso nunca acontecia, ela era grudada naquele aparelho. Minha primeira reação foi mandar uma mensagem para ela no WhatsApp avisando que o celular tinha ficado, mas aí eu percebi que obviamente ela não ia ver a mensagem se o celular estava aqui. Pensei em levar até onde ela estava, mas nem sabia o endereço exato do encontro dela. O celular começou a tocar. Era uma chamada de vídeo de um número não salvo. Algo dentro de mim disse para atender. Não sei se foi intuição, destino, ou apenas curiosidade, mas eu atendi. E a minha vida desmoronou. Do outro lado da tela estava um cara que eu nunca tinha visto na vida. Por um segundo, nós dois ficamos em silêncio, processando a situação. Ele tinha por volta de 30 e poucos anos, estava num escritório ou algo assim. O rosto dele passou por várias expressões em segundos: surpresa, confusão, medo, e finalmente reconhecimento. Ele sabia quem eu era. Quando ele disse meu nome, Adão, eu soube imediatamente o que estava acontecendo. Não precisei de explicação, não precisei de confirmação. O jeito que ele disse meu nome, com aquela mistura de pena e culpa, me disse tudo. Eu perguntei quem ele era. Ele hesitou, mas acabou respondendo que se chamava Bruno e que precisava falar com a Bianca urgentemente. Eu disse que Bianca tinha esquecido o celular e perguntei se ele queria deixar algum recado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ver nos olhos dele a guerra interna acontecendo, a decisão se deveria falar a verdade ou inventar uma desculpa. Eventualmente ele desligou sem dizer mais nada. Eu fiquei ali parado, segurando o celular da minha esposa, sabendo que minha vida tinha acabado de mudar para sempre, mas ainda não processando completamente a dimensão disso. As próximas horas foram um borrão. Eu sentei no sofá e fiquei olhando para a parede. Não chorei, não gritei, apenas fiquei em choque. Quando Bianca chegou em casa por volta das 5 da tarde, alegre e sorridente como sempre, ela me encontrou sentado no mesmo lugar. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Perguntou o que tinha acontecido, se eu estava me sentindo mal. Eu simplesmente levantei o celular dela e disse que o Bruno tinha ligado. A mudança no rosto dela foi instantânea. A cor sumiu, os olhos arregalaram, e ela ficou congelada ali na porta da sala. Não precisei perguntar nada. Ela começou a falar atropeladamente, tentando explicar, pedindo desculpas, chorando. Disse que ia me contar, que estava esperando o momento certo, que nunca quis me machucar. Todas aquelas frases vazias que pessoas infiéis dizem quando são pegas. Eu escutei tudo em silêncio, ainda processando, ainda tentando entender como tinha sido tão cego. Perguntei há quanto tempo e ela disse 2 anos. 2 anos. Metade do nosso casamento tinha sido uma mentira. Metade do tempo que passamos juntos como marido e mulher, ela estava dividindo sua vida, seu corpo, seus sentimentos com outro homem. As perguntas começaram a sair. Quem mais sabia? Ela hesitou, mas admitiu que a Juliana sabia, a prima dela. Insisti e mais nomes foram aparecendo. A Amanda sabia. O Felipe sabia. A Mariana suspeitava. Pessoas que eu considerava meus amigos, que estavam ali no meu casamento, que comemoraram conosco, que frequentavam minha casa, sabiam que minha esposa estava me traindo e escolheram o silêncio. Escolheram proteger ela ao invés de me proteger. Escolheram fazer de mim o idiota da história. Perguntei como tinha começado. Bianca contou que conheceu o Bruno num evento de design há 2 anos e meio. Conversaram, trocaram contatos profissionais. No começo era só trabalho, depois começaram a conversar sobre coisas pessoais, viraram amigos. Aí a amizade se transformou em atração, e ela não conseguiu resistir. As viagens a trabalho eram na verdade fins de semana com ele. Os encontros com amigas às vezes eram encontros com ele.
A vida paralela que ela construiu era tão elaborada, tão detalhada, que exigiu esforço real. Não foi um deslize, uma fraqueza momentânea. Foi uma escolha consciente e contínua de me trair todos os dias durante 2 anos. Perguntei se ela o amava e ela ficou em silêncio. E isso me disse tudo. Não foi apenas sexo, não foi apenas aventura. Ela tinha sentimentos por ele. Ela estava vivendo 2 vidas emocionalmente completas, uma comigo e uma com ele. Eu era o marido oficial, o que tinha o anel no dedo, o sobrenome dela, as contas conjuntas. Ele era o que tinha o coração dela, a paixão, a verdadeira conexão. Eu era apenas a fachada de normalidade enquanto ela vivia sua verdadeira vida escondida. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da minha vida. Bianca saiu de casa naquela mesma noite e foi ficar com a prima. Eu fiquei sozinho no apartamento, rodeado por lembranças de uma vida que nunca foi real. Cada foto na parede era uma mentira. Cada objeto que compramos juntos era contaminado. Cada cômodo tinha memórias que agora eram dolorosas demais para suportar. Perdi 15 quilos em 3 semanas porque simplesmente não conseguia comer. Não conseguia dormir, e quando conseguia, tinha pesadelos. O pior foi confrontar os amigos. Marquei de encontrar o Rodrigo e a Mariana num café. Quando perguntei diretamente se eles sabiam, o silêncio deles foi a resposta. Rodrigo, meu melhor amigo desde a adolescência, o cara que foi meu padrinho de casamento, sabia há pelo menos 6 meses e não me contou. A justificativa dele foi que não queria se meter, que não era problema dele, que eu eventualmente descobriria sozinho. Mariana admitiu que tinha visto Bianca com Bruno num shopping uma vez e confrontou ela, mas Bianca implorou para não contar e prometeu que ia terminar. Obviamente nunca terminou. Amanda e Felipe tinham descoberto porque Amanda viu mensagens no celular da Bianca acidentalmente durante um churrasco na nossa casa. Ao invés de me contar, decidiram confrontar a Bianca e dar a ela a chance de me contar pessoalmente. Bianca prometeu que ia fazer isso, mas nunca fez. E eles simplesmente deixaram por isso mesmo, continuaram frequentando minha casa, comendo a comida que eu preparava, rindo das minhas piadas, sabendo o tempo todo que eu estava sendo enganado. A traição deles doeu tanto quanto a da Bianca porque era uma traição diferente, era a traição da amizade, da lealdade, do respeito básico entre pessoas que se importam umas com as outras. Juliana, a prima da Bianca, foi a única honesta desde o começo. Quando liguei para ela exigindo respostas, ela admitiu que sabia desde o início porque Bianca tinha contado tudo para ela. Juliana tentou convencer a prima a terminar o caso várias vezes, mas Bianca sempre dizia que ia resolver. Juliana me pediu desculpas, mas disse que estava numa posição impossível, entre a lealdade à família e fazer o que era certo. Eu entendi a posição dela, mas mesmo assim cortei contato. Não podia mais olhar para ela sem lembrar de todos os almoços de família onde ela me abraçava e desejava felicidade sabendo que tudo era uma farsa. O processo de divórcio foi rápido. Não tínhamos filhos, nossos bens eram poucos e facilmente divisíveis. Bianca não contestou nada, acho que a culpa finalmente tinha chegado nela. Vendemos o apartamento e dividimos o dinheiro. Cada um ficou com metade dos móveis e objetos. Eu fiquei com o Thor porque ela ia morar num lugar menor. Em 6 meses estávamos oficialmente divorciados e eu estava recomeçando minha vida do zero aos 32 anos. A parte mais difícil não foi a separação em si, mas reconstruir minha capacidade de confiar. Como você confia em alguém novamente quando a pessoa que você mais confiava no mundo te traiu dessa forma? Como você acredita quando alguém diz que te ama quando você ouviu isso todos os dias de alguém que estava te mentindo? Como você abre seu coração novamente quando sabe o quanto pode doer quando ele é estilhaçado? Essas são perguntas que ainda estou tentando responder 2 anos depois. Fiz terapia. Muito terapia. Foi essencial para não me perder completamente na raiva e na tristeza. Aprendi que a traição diz mais sobre o traidor do que sobre o traído. Aprendi que não foi culpa minha, que eu não fiz nada para merecer aquilo, que mesmo que nosso casamento tivesse problemas, traição nunca é a resposta. Aprendi a perdoar, não por ela, mas por mim, para não carregar esse peso para sempre. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito, significa apenas decidir que aquilo não vai mais controlar sua vida. Cortei contato com todos os amigos que sabiam e não me contaram. Foi doloroso porque era basicamente meu círculo social inteiro, mas foi necessário. Não consigo manter amizade com pessoas que demonstraram tão pouco respeito e consideração por mim. Fiz amigos novos, pessoas que entraram na minha vida depois de tudo isso e que me conhecem como sou agora, mais cauteloso, mais reservado, mas também mais forte e resiliente. Sobre a Bianca, conversei com ela algumas vezes depois do divórcio para fechar assuntos práticos. O relacionamento dela com o Bruno terminou alguns meses depois que nossa história veio à tona. Acho que a culpa e a realidade de ter que assumir o relacionamento publicamente tiraram a empolgação da coisa. Ela tentou se desculpar várias vezes, disse que se arrependia profundamente, que tinha destruído a melhor coisa que tinha na vida por puro egoísmo. Eu aceitei as desculpas, mas deixei claro que nunca mais teríamos qualquer tipo de relacionamento além do estritamente necessário.
A razão de estarmos aqui juntos hoje, fazendo essa confissão, é parte do meu processo de cura. Bianca concordou em vir dar a versão dela porque sente que deve isso a mim, uma última honestidade depois de tantas mentiras. Então Bianca, o espaço é seu. Conta para as pessoas o seu lado dessa história. Obrigada Adão por me dar essa oportunidade. Meu nome é Bianca e eu fui a pior esposa que alguém poderia ter. Não vou tentar me justificar ou fazer você sentir pena de mim porque não mereço. Eu tinha um marido incrível, leal, trabalhador, engraçado, carinhoso. Um homem que me amava incondicionalmente e que construiu uma vida linda comigo. E eu joguei tudo isso fora por puro egoísmo e covardia. Quando conheci o Bruno, eu estava passando por uma fase de questionamento na minha vida. Tinha acabado de fazer 30 anos e estava tendo aquela crise típica de será que é só isso? Será que não existe algo mais? O Adão não tinha culpa nenhuma nisso, era uma questão interna minha, uma insatisfação que eu nem sabia direito de onde vinha. O Bruno representava novidade, aventura, algo diferente da rotina. E ao invés de conversar com o meu marido sobre o que eu estava sentindo, ao invés de fazer terapia ou trabalhar em mim mesma, eu escolhi o caminho mais destrutivo possível. No começo me sentia horrível depois de cada encontro com o Bruno. Chorava no chuveiro, me odiava, prometia que ia terminar. Mas aí passavam uns dias e eu voltava. Era como uma droga, a adrenalina do proibido, a sensação de estar vivendo duas vidas. Eu me tornei expert em mentir, em criar desculpas, em cobrir rastros. Virei uma pessoa que eu nunca pensei que seria capaz de ser. O pior é que eu via o quanto Adão me amava e confiava em mim, e ao invés de isso me fazer parar, de alguma forma tornava tudo mais fácil. Eu sabia que ele nunca suspeitaria, que ele nunca iria checar meu celular ou questionar minhas saídas, então eu abusava dessa confiança descaradamente. Cada eu te amo que eu dizia para ele era verdadeiro de certa forma, mas era um amor egoísta, um amor que colocava minha vontade acima do bem-estar dele. Quando alguns amigos descobriram, eles me deram a chance de contar para o Adão e terminar tudo de forma digna. Eu prometi que ia fazer isso, mas sempre arranjava uma desculpa para adiar. Sempre tinha um motivo para esperar mais um pouco. A verdade é que eu estava confortável na minha dupla vida e não queria abrir mão de nenhuma das duas. Queria um marido estável e a aventura emocionante. Queria a segurança e a paixão. Queria tudo e não me importava quem eu estava machucando no processo. Quando Adão descobriu daquele jeito, atendendo a ligação do Bruno, foi o pior dia da minha vida. Vi na hora a dor nos olhos dele, a decepção, a traição. Vi o homem que eu amava se despedaçar na minha frente e saber que eu era totalmente responsável por aquilo. Não existe remorso grande o suficiente para o que eu fiz. Não existe desculpa que faça sentido. Eu simplesmente fui uma pessoa horrível e destruí a vida de um homem bom porque quis. Perdi tudo. Perdi meu marido, meus amigos, parte da minha família que ficou do lado dele, meu senso de quem eu era como pessoa. O relacionamento com o Bruno obviamente não durou porque era baseado em mentiras e fantasia, não na vida real fiquei sozinha, que era exatamente o que eu merecia. Passei por muita terapia tentando entender por que fiz o que fiz, tentando me tornar uma pessoa melhor. Hoje, 2 anos depois, ainda carrego a culpa e a vergonha. Ainda acordo alguns dias e não acredito que fui capaz de fazer aquilo com alguém que só me tratou bem. Aprendi da pior forma possível que a grama não é mais verde do outro lado, que aventura e novidade não valem nada se você tem que destruir tudo de bom na sua vida para ter acesso a elas. Aprendi que confiança é o bem mais precioso em qualquer relacionamento e que uma vez quebrada, nunca mais volta a ser a mesma coisa. Se tem alguém assistindo que está pensando em trair ou que já está traindo, por favor, não faça isso. Se você está infeliz no seu relacionamento, tenha coragem de terminar antes de começar outra coisa. Se você está entediado, converse com seu parceiro, faça terapia, trabalhe nos problemas. Mas não traia. A destruição que isso causa não vale a pena. A dor que você vai infligir na pessoa que confia em você não vale nenhum momento de prazer ou novidade. E você vai ter que viver com isso para sempre, com saber que foi capaz de machucar alguém dessa forma. Vim aqui hoje porque achei que devia ao Adão essa última honestidade. Ele está realmente seguindo em frente, construindo uma vida nova, e merece isso e muito mais. Eu ainda estou tentando me perdoar e ser uma pessoa melhor, mas sei que algumas coisas a gente não volta atrás. Algumas escolhas a gente tem que carregar para sempre. E eu vou carregar isso para o resto da vida como um lembrete de nunca mais ser aquela pessoa que eu fui. Obrigado, Bianca, por ter vindo. Sei que não foi fácil admitir tudo isso publicamente. E olha, para vocês que estão assistindo, essa história é mais comum do que a gente imagina. Traição acontece todos os dias, em todos os tipos de relacionamento, e as feridas que deixa são profundas. Mas é possível se recuperar, é possível reconstruir, é possível voltar a confiar e amar. Só que leva tempo, leva trabalho, leva muita terapia e autoconhecimento. Hoje eu estou bem. Não vou mentir e dizer que estou completamente curado porque algumas feridas nunca fecham completamente. Mas estou em paz com o que aconteceu. Entendi que não foi sobre mim,
que eu não poderia ter feito nada diferente para evitar. Entendi que algumas pessoas simplesmente vão fazer escolhas ruins independente de quanto você as ame. E mais importante, entendi que eu mereço alguém que escolha ficar fiel todos os dias, alguém que honre a confiança que deposito nela, alguém que enxergue nosso relacionamento como algo sagrado que deve ser protegido. Voltei a namorar recentemente. É assustador abrir o coração novamente, confiar novamente. Mas estou tentando não deixar o trauma do passado contaminar completamente meu presente e futuro. Estou sendo mais cauteloso, mais atento, mas também estou tentando não projetar os erros da Bianca em pessoas que não têm nada a ver com aquilo. É um equilíbrio difícil, mas necessário se eu quiser ter uma chance real de ser feliz novamente. E para vocês que passaram por algo parecido, que estão assistindo isso e sentindo que não estão sozinhos, quero dizer uma coisa. Você vai ficar bem. Pode não parecer agora, pode parecer que o mundo acabou, que você nunca mais vai conseguir confiar ou amar. Mas você vai. O ser humano tem uma capacidade incrível de se recuperar, de se adaptar, de crescer a partir da dor. Use esse tempo para se conhecer melhor, para se fortalecer, para se tornar a melhor versão de si mesmo. E quando você estiver pronto, quando tiver feito o trabalho interno necessário, vai encontrar alguém que vai valorizar você da forma que merece. A vida continua depois da traição. É diferente, você é diferente, mas ela continua. E pode até ser melhor porque agora você sabe seu valor, sabe o que não aceita, sabe que é capaz de sobreviver à pior dor emocional. Você se torna mais forte, mais resiliente, mais seletivo sobre quem você permite entrar na sua vida. E isso, no final das contas, é um presente, mesmo que tenha vindo embrulhado na pior experiência possível. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa história, crua e honesta. Obrigado por terem assistido até aqui e por nos darem esse espaço para compartilhar algo tão pessoal e doloroso. Espero que de alguma forma isso ajude alguém que está passando por situação parecida ou pelo menos faça vocês pensarem sobre a importância da honestidade e fidelidade nos relacionamentos. Se gostaram desse vídeo, se tocou vocês de alguma forma, não esqueçam de se inscrever no canal porque toda semana trazemos confissões reais de pessoas reais sobre os momentos mais intensos e transformadores de suas vidas. Clique no sininho para ser notificado quando o próximo vídeo sair. E clica já nos cards aqui do lado para assistir outra confissão que vai te deixar de boca aberta. A vida é louca, relacionamentos são complicados, mas a gente continua tentando, continua acreditando, continua crescendo. Até a próxima confissão.